Olá, a videoaula de hoje é sobre a matéria de Estatística aplicada à gestão, e o tema de hoje será medidas de dispersão. Bom, as medidas de dispersão, elas servem para avaliar o quanto os dados são semelhantes. Elas descrevem, então, o quanto os dados estão distantes do valor central. Desse jeito, as medidas de dispersão, elas servem também para avaliar o quanto o grau de representação da média. De um jeito mais simples de entender, são medidas de posição que tendem a representar o quanto os dados de uma amostra estão dispersos em relação a um parâmetro. Porque nem sempre a moda, a média ou a mediana, elas representam bem ou conseguem representar o que a gente quer passar. E por isso elas não descrevem a realidade. E aí a gente tem a necessidade de representar também as medidas de variabilidade, que são as medidas de dispersão. Considere então o exemplo de duas linhas de produção de uma peça. A medida média do comprimento da peça é de 75 centímetros, e ambas as linhas estão produzindo peças com médias próximas desse valor. Então, podemos considerar que as peças produzidas por ambas as linhas são adequadas? Bom, ao analisar esse gráfico, percebe-se que as peças produzidas pela primeira linha de produção, elas são melhores que a segunda. Isso ocorre porque a dispersão dos elementos em torno da média da primeira linha de produção, ela é menor, ou seja, os elementos eles estão mais concentrados em torno da média na primeira linha de produção. Já a dispersão dos elementos da segunda linha de produção, ela é maior, e em caso de uma análise de amostragem, por exemplo, os dados eles não vão ser muito confiáveis, porque eles estão muito dispersos. Então, para analisar os dados de uma forma correta, precisamos de algumas medidas estatísticas para poder estudar a dispersão dos dados da distribuição. Hoje vamos falar de duas das medidas de dispersão, que são o desvio padrão e o coeficiente de variação. O desvio padrão, ele indica o afastamento dos valores observados em relação à média aritmética da amostra estudada. Ele é a medida da variação dos valores em relação à média. É um número que vai representar a dispersão dos valores em uma distribuição. O desvio padrão, ele é um conceito que é considerado imprescindível para análises gráficas, para determinações de confiabilidade e para estudos de distribuições, porque os dados eles ficam mais precisos quando utilizado o desvio padrão. O cálculo do desvio padrão ele pode ser usado tanto para dados agrupados quanto para dados não agrupados. E o objetivo desse cálculo é tornar a amostragem mais fiel e eliminar as informações distorcidas da amostragem. Porque no desvio padrão, quanto maior for o desvio, mais dispersos são os dados. Então, quanto mais próximo da média, mais confiável é a informação. O gráfico ele representa uma regrinha para projeções de distribuições. De acordo com o gráfico, 68,26% dos valores de uma distribuição normal encontra-se dentro da faixa de um desvio padrão, tanto para mais quanto para menos em relação à média, que é essa área em azul escuro. Os valores que se encontram dentro de uma faixa de desvio padrão, elas são mais confiáveis porque elas são os valores que estão mais próximos à média aritmética aqui, a média ponderada. Já essa parte azul mais clara, que é a segunda parte do gráfico, ele representa 95,44% dos valores de uma distribuição normal, e ela se encontra dentro da faixa de dois desvios padrão, tanto para mais quanto para menos em relação à média. Como dá para ver aqui no gráfico, esses valores eles já não são considerados tão confiáveis quanto a da primeira área, porque a primeira área está mais perto da média e essa segunda área já está distanciando muito. Então, quanto mais distante os valores, menos confiáveis eles são. Na terceira área do gráfico, representa 99,72% dos valores de uma distribuição normal e encontram-se dentro da faixa de 3 desvios padrão, tanto para mais quanto para menos em relação à média. E esses são os menos confiáveis, porque eles já representam quase 100% da amostragem. Ou seja, já está muito distante da média, então não é confiável. O ideal mesmo é se trabalhar com um desvio padrão, porque as informações elas são mais confiáveis
mais precisas e elas evitam erros que as outras deixariam passar, porque as outras abrangem muito mais informações e essas já têm as informações mais enxugadas. São no máximo 70% das informações, enquanto as outras são 90% das informações, então passariam muitos erros. A fórmula do desvio padrão ela é dada pela raiz quadrada da somatória de x, que é o valor de cada amostragem, menos a média ponderada, essa subtração elevada ao quadrado, vezes a frequência de cada amostragem, dividido pelo total de informações. Vamos calcular então o desvio padrão para uma amostragem de salários de um cargo de analista contábil. Para facilitar na visualização e no entendimento do exercício, o passo a passo ele foi separado em colunas. Então, a primeira coluna é a coluna de reais aqui, que é a coluna de salários. A segunda coluna é a coluna de frequência. A terceira coluna é a da média ponderada. A quarta coluna é a da subtração, dos valores dos salários menos a média ponderada. A próxima coluna é o quadrado da subtração. E a última coluna é a resposta do quadrado vezes a frequência. A média ponderada ela é calculada multiplicando a primeira coluna, que é a coluna dos salários, vezes a segunda. Então, multiplica a coluna dos salários vezes a frequência. Então, 1.500 vezes 1, 1.500 e assim por diante. A última 10.000 vezes 1, depois 10.000. Depois você faz a somatória, que deu 50.500, e faz a somatória da frequência, que deu 10. Essa somatória da média ponderada você divide pela somatória da frequência, que deu 5.050. E esse 5.050 é o seu valor da média ponderada. A próxima coluna é a coluna de subtração. Então, você pega a primeira coluna, que é a de salário, menos o valor da média ponderada, que deu 5.050. Então, você faz 1.500 menos 5.050, que dá menos 3.550. E assim sucessivamente. A de 10.000 aqui deu 10.000 menos 5.050, que deu 4.950. A próxima coluna é a coluna do resultado dessa quarta coluna, e aí esse resultado você eleva ao quadrado. Então, é menos 3.550 elevado ao quadrado, que vai dar 12.602.500. Isso você faz com todos os outros também. O resultado da quinta coluna a gente multiplica pela frequência de cada um. Então, aqui na primeira linha vai ser 12.602.500 vezes 1, que é a frequência do salário de 1.500. Aqui o segundo vai ser 9.302.500, que multiplica também por 1. E assim você faz todo o resto da coluna. A somatória da última coluna, que deu 50.225.000, nós vamos utilizar para continuar o exercício. Então, o próximo passo é a divisão dessa somatória pelo N, que é o número total de frequência, que é o número total de informações. Então, divide 50.225.000 dividido por 10, que vai dar 5.022.500. Esse resultado tira a raiz quadrada, que vai dar um valor de 2.241,9. Isso significa que o seu desvio padrão de 2.241,9, ele desvia exatamente esse valor do ponto central. O coeficiente de variação é uma medida de dispersão relativa que é empregada para estimar a precisão de experimentos e representa o desvio padrão, que é expresso como porcentagem da média. É uma comparação em termos percentuais do desvio padrão de uma série de dados em relação ao valor médio dessa série. Uma das principais qualidades do coeficiente de variação é a capacidade dele de comparação de distribuições diferentes ou de comparações de amostras com unidades ou tamanhos diferentes. A fórmula do coeficiente de variação ela é dada pela divisão do desvio padrão pela média ponderada.
e o resultado multiplica por 100 porque a resposta ela é expressa em porcentagem. Então, vamos continuar o exemplo anterior, dessa vez calculando o coeficiente de variação. Então, nós já temos o resultado da média ponderada e do desvio padrão. O desvio padrão é de 2.241,9. Então, você divide por 5.050, que é o valor da média ponderada que você também já tem, e multiplica por 100%, que vai dar um valor de 44,38%. Como parâmetros para saber a confiabilidade dos dados, o coeficiente de variação ele possui uma classificação que é de 0 a 10, que significa excelente, de 11% a 20%, que é considerado bom, de 21% a 30%, que é regular, e acima de 30% é uma amostragem ruim. Esse exemplo obteve um resultado de 44,38%, o que significa que é uma amostragem ruim. É uma amostragem ruim e não é muito confiável. Então, para melhorar a confiabilidade dos nossos dados, para deixar um grupo de dados mais homogêneos, vai ser preciso fazer um corte de um desvio padrão. Para fazer o corte de um desvio padrão, tem que somar a média ponderada com o desvio padrão. Sendo assim, é só somar 5.050 mais 2.241,9, que vai dar um valor de 7.291,9. Isso significa que todos os valores que estiverem acima desse número, eles estão afetando negativamente a amostragem. Então, eles deverão ser excluídos para deixar a amostragem mais homogênea. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com desvio de menos 1. Então, como a primeira parte era uma soma, essa aqui vai ser uma subtração. Então, é só subtrair os 5.050 menos 2.241,9, que vai dar um resultado de 2.808,91. Isso significa que todos os valores que estão abaixo de 2.808,91, eles devem ser excluídos porque eles estão afetando a amostragem. Fazendo uma análise da tabelinha que a gente tinha inicialmente, pode-se perceber que 3 valores dos que estão listados, eles estão mais discrepantes em relação aos outros. Porque aqui o 1.500, o 2.000 e o 10.000, eles estão fora da faixa aqui entre 4.000, 5.000 e 6.000, eles estão mais distantes dos outros. Então, mesmo sem você fazer a análise, a conta, dá para você perceber que esse valor pode afetar a sua amostragem. Só que você só tem a confirmação depois que você faz a conta. Então, com essa conta, teve a confirmação de que esses resultados eles são muito discrepantes e eles precisam ser excluídos. Então, excluindo os valores acima de 7.291,9 e abaixo de 2.808,91, nos restam os valores de 4.000, 5.000 e 6.000. Esses são os valores confiáveis para a gente fazer a amostragem. Então, para refazer as contas e confirmar os dados, confirmar que os dados são mais seguros, tem que refazer a média ponderada também. E faz todo o cálculo dessa vez só com os dados que são confiáveis. Aqui no caso, aqui 7, 37.000, e aí vai dar, refazendo a média aqui, vai dar um valor de 5.285,71. Que ele é diferente do primeiro valor que a gente usou para refazer as outras contas do desvio. Então, se usar esse valor agora para fazer as contas, a gente vai obter uns resultados melhores dos que a gente obteve anteriormente. E é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigada.